terça-feira é dia de sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, os ministros julgaram vários processos. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Foi exatamente isso, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Então, na segunda turma, um dos processos julgados foi uma ação penal do deputado federal Newton Cardoso Júnior. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter cometido crime ambiental no transporte ilegal de carvão vegetal e ainda de ter dificultado as fiscalizações. Esses delitos teriam ocorrido em 2008. Nessa época, o deputado federal era diretor-geral de uma siderúrgica e também de uma agropecuária que ficam no interior de Minas Gerais. Na sessão de hoje, da segunda turma, por unanimidade, os ministros decidiram absolver o deputado. Veja. Na ação penal contra o deputado federal Newton Cardoso Júnior, por unanimidade, os ministros consideraram que o crime de transporte ilegal de carvão prescreveu porque a denúncia foi recebida em 2010. Já sobre tentar dificultar a fiscalização e emitir documento falso, todos os ministros decidiram pela absolvição por falta de provas. Ocorre que, após a análise minudente do conjunto probatório produzido nos autos, concluí que não há elementos concretos de prova capazes de indicar a atuação efetiva do acusado, Newton Cardoso Júnior, que o vincule à prática do ato ilícito em comento. As acusações penais não se presumem provadas, cabendo inteiramente ao Ministério Público o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu. E observo que, em relação aos demais crimes imputados ao réu, tanto de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, como aquele tipificado no artigo 69 da lei que define os crimes ambientais, também, senhor presidente, estou de inteiro acordo com as razões que o eminente ministro, o relator, o ministro Edson Fachin, expôs de maneira bastante precisa em seu douto voto. Também eu considero que, até como bem posto pelo próprio Ministério Público, que de uma maneira honesta deixa claro, primeiro, que a prescrição ocorreu e não por falta, fique claro, deixa o Supremo Tribunal, mas pelo andar da própria dinâmica e estrutura, neste caso, com uma das imputações feitas com período diminuto e que, portanto, não alcançou-se a prescrição por inércia do Poder Judiciário, mas por uma dinâmica própria. Na linha do que já foi aqui considerado pelo eminente relator e também agora pelo douto revisor, eu estou às inteiras acompanhando os seus respectivos votos. Os ministros também decidiram por maioria que o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, acusado de desviar recursos de obras públicas de São Paulo, deve permanecer livre. Faltava apenas o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista no começo do mês, quando o julgamento estava empatado. Estamos simplesmente aplicando a legislação processual vigente para convolar a prisão preventiva e medidas cautelares alternativas a fim de colocar o paciente à disposição do juízo, bem como das demais autoridades investigadoras, sem prejuízo do que seja novamente preso, caso fatos supervenientes assim o determinem ou exijam. A segunda turma ainda negou um dos pedidos do ex-ministro Gedel Vieira Lima para quebrar sigilo telefônico do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Salvador. Foi a partir dessa ligação anônima que a PF encontrou no ano passado 51 milhões de reais em caixas e malas no apartamento que seria do ex-ministro. O Núcleo de Inteligência da Polícia Federal ser um órgão público e, portanto, submeter-se aos princípios que regem a administração pública, dentre os quais se destaca o da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República, é certo que o direito à informação, como qualquer outro, não tem caráter absoluto, merecendo análise à luz do caso concreto. E, no caso, a quebra de sigilo de dados telefônicos, tal como desejada pela defesa, não tem como objeto a investigação da prática de qualquer infração penal. Quem ligou? E o que a lei diz é que isso estará resguardado para que se possa exatamente chegar a essa circunstância. É o que não pode acontecer. Sobre poder participar de depoimentos de processos contra ele, o ministro relator Edson Fachin disse que já foi autorizado.
Os ministros também permitiram que a defesa tenha acesso ao material de perícia coletado pela PF. E antes de começar os julgamentos, os ministros deram as boas-vindas à ministra Carmen Lúcia, que agora retorna à segunda turma. Dou as boas-vindas à nossa prezada ministra Carmen Lúcia, que se reintegra a esta segunda turma. Tenho certeza que prestará excelentes serviços como vinha prestando e como prestou na presidência. Registrar a presença sempre luminosa da eminente ministra Carmen Lúcia, que hoje retoma o exercício da jurisdição nesta colenda segunda turma. Meu enorme agrado de retornar a esta que tem sido uma das partes da minha casa nos últimos anos. Ainda na segunda turma, pedidos de vista do ministro Ricardo Lewandowski suspenderam o julgamento de 3 inquéritos. Um deles investiga o atual ministro das Relações Exteriores, o senador licenciado Aloísio Nunes. Ele é acusado de ter recebido R$500 mil da Odebrecht por meio de Caixa 2 em 2010 para a campanha eleitoral ao Senado. Os outros 2 inquéritos suspensos são dos senadores Aécio Neves e Tião Viana e também do irmão dele, o governador do Acre, Jorge Viana. Aécio Neves é acusado de ter recebido propina em contratos relacionados a Furnas. Já os irmãos Vianas são acusados de Caixa 2. Esses inquéritos ainda não têm uma data para serem retomados na segunda turma. E agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla.